Rapaziada, vamos ver aqui o Neto reagindo sobre o Lucas Paquetá no Flamengo. O cara tá maluco, rapaz. Pra ele já pode entregar as taças pro Mengão. Tem também a negociação por Gabigol, a ida do Gabigol pro Palmeiras e a vinda de um jogador do Palmeiras pro Flamengo. E o Neto tá incrédulo com essa situação. Já se inscreva aqui no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like. Tem um corte aqui do João Guilherme, tem o Jorge Nicola, tem também aqui o Neto, tem uns 3, 4 cortes aqui pra gente dar uma analisada e ver as últimas informações do Flamengo. Vambora pro vídeo. Seguinte, classificação. A gente começa ali pelo topo da tabela, Flamengo. Aí todo mundo com 27, Botafogo, Palmeiras e Bahia. O São Paulo deixa o G4, mas está na quinta posição bem, com 24 pontos. Aí Furacão e Bragantino, Cruzeiro e Fortaleza. O Inter fecha a primeira página da tabela. Aí virando de lado, o Galo abre a 11ª posição. Nossa. O Criciúma vem depois, com o Juventude na mesma pontuação. Vasco, 14º, Cuiabá, 15º, o Vitória tá ali na beirinha da zona do rebaixamento e um Z4 bem preocupante, com Corinthians, com Grêmio, Atlético Goianiense e Fluminense, Dedê. A situação do Fluminense ela é complicadíssima. O empate, a gente falou aqui agora rapidamente do jogo do Grêmio, o empate, apesar das circunstâncias sendo 2-0, mas o empate tá bom pro Grêmio, que enfrentou um time que vai ganhar muitos jogos nesse Campeonato Brasileiro. E parabéns ao Bahia, que mais uma vitória, mais um bom jogo do Rogério Ceni com seus jogadores. Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Cuiabá no Maracanã para dar sequência à boa fase. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, mas não estou dizendo que fica mais difícil. Quero falar agora sobre o Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel nem estiveram em Belo Horizonte acompanhando a vitória do Fla por 4-2 contra o Atlético. Tudo porque a dupla se mandou para a Europa em busca de reforços. Resolução da contratação de Marcos Antônio é uma das prioridades. Jogador que pertence a Lazio deve chegar ao Fla por empréstimo com opção de compra. As partes estavam ajustando quais seriam essas opções, o que precisaria acontecer para que ele tivesse de ser comprado. Outra pauta da viagem: Paquetá, jogador da seleção brasileira que pertence ao West Ham. Desde o início dessa semana, muita gente trabalhando com a ideia de que é real a chance de o Paquetá ser contratado. Eu estou tratando essa possibilidade como algo praticamente impossível. O Paquetá foi comprado pelo West Ham por 60 milhões de euros, que equivalem a 356 milhões de reais. Jogador que estava prestes a ser negociado com o Manchester City por 580 milhões de reais. É óbvio que essa questão envolvendo as investigações da Federação Inglesa torna a situação completamente diferente. Mas o West Ham já deixou bem claro que só há possibilidade de abrir mão do Paquetá em caso de venda. Empréstimo está completamente descartado. Mas, Nicola, se o Paquetá fosse emprestado e punido na Inglaterra, ele não poderia jogar no Brasil? A avaliação é de que não. Punição que vale na Inglaterra vale para todo o restante do planeta bola. Ou seja, torcedor rubro-negro não deve ter muitas esperanças na contratação do Paquetá. Comprar esse atleta é algo impossível do ponto de vista financeiro. Para completar, ele ainda corre enorme risco de, a qualquer momento, ser punido com uma das medidas mais drásticas. Há quem garanta na Inglaterra que ele pode pegar até 10 anos de suspensão. Bora mudar de assunto? Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, está na Europa, está na Inglaterra tentando a contratação de Lucas Paquetá. No primeiro contato, o West Ham negou um empréstimo, disse que só negocia o jogador em definitivo, e em definitivo é um risco muito alto para o Flamengo, tendo em vista que esse jogador ele pode ser punido daqui a alguns meses, a verdade é essa. E se ele for punido, o que acontece? O Flamengo perde o dinheiro? O que o Flamengo está fazendo? Está estudando a parte jurídica, consultando grandes escritórios, como o escritório do Marcos Mota. Tem o ok do jogador, já tem o ok dos empresários. Eu vejo muita gente dizendo que tem a questão ética também. Gostaria de saber a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham errado o Flamengo tentar a contratação de um jogador que está sendo acusado de envolvimento com um sistema de casa de aposta? Quero a opinião de vocês, torcedores. Vocês acham que isso pode ser ruim para a imagem do Flamengo? Quero a opinião de vocês. O que eu posso dizer para vocês é, repito o que eu falei ontem, o jogador deu ok, os empresários deram ok, e essa negociação acontece há alguns dias, há cerca de 2 semanas, pelo menos. No Flamengo estão otimistas, os empresários estão otimistas, a questão agora é o West Ham.
E, repito, quando o jogador quer, não é nem meio caminho andado, sei lá, 80% do caminho andado. Resta saber agora, por que ele quer? Muita gente levanta essa bola, dizendo o seguinte, se o jogador está topando vir para o Flamengo é porque ele está assinando, entre aspas, que ele tem culpa no cartório de fato, que ele cometeu o que ele está sendo acusado lá pela Federação Inglesa. E aí eu quero a opinião de vocês, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acham sobre isso, quero a opinião de vocês. Mas fato é que, de fato, o Flamengo está firme e forte tentando a contratação de Lucas Paquetá, num primeiro momento por empréstimo, mas o West Ham no primeiro momento diz que não, só em definitivo, lembrando, esse jogador custou ao West Ham 60 milhões de euros, não foi barato. O Flamengo vai fazer um investimento alto, podendo perder o dinheiro, caso ele seja punido de fato. Quero a opinião de vocês, torcedores, para finalizar. A vitória foi muito impactante e o Flamengo consegue agora, em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, a sua melhor campanha, tá? Desde que os pontos corridos foram adotados. O Flamengo tem a melhor campanha dele, Flamengo, desde então, na era dos pontos corridos, o que é algo muito importante porque acontece com um time muito desfalcado, de jogadores importantes, todo o meio-campo, laterais que seriam titulares provavelmente, e que pese a boa recuperação do Wesley, o Varela era o titular, e com o Ayrton Lucas, que pese também ter feito um gol na vitória sobre o Atlético, não vinha atuando bem, o Vinha provavelmente teria já assumido a condição de titular da lateral esquerda. E esses jogadores estão fora. De La Cruz, Arrascaeta, o Pulgar voltou agora, jogou o segundo tempo em Belo Horizonte. São desfalques muito pesados. Então é incrível que o Flamengo consiga essa colocação com essa pontuação que você vê aí na tela. Vamos aí na ordem decrescente, né, de agora para o passado. Flamengo após 14 rodadas dos pontos corridos. 2024, primeiro colocado, 30 pontos, 9 vitórias, 26 gols marcados e saldo de 12. 23 ano passado, nessa altura o Flamengo era segundo colocado, 26 pontos, 8 vitórias, 24 gols e saldo de 17. Em 2022, nono colocado, 18 pontos, 5 vitórias, 16 gols e saldo de 1. Em 2021, quinto colocado, 26 pontos, 8 vitórias, 29 gols e saldo de 14. Em 2020, era o segundo colocado com 27 pontos, 8 vitórias, 22 gols e saldo de meia dúzia. Em 2019, aí no caso, com 14 jogos, o Jorge Jesus só tinha 4 partidas no comando do Flamengo, já que ele assumiu 5 partidas, né? Ele assumiu na 10ª rodada. Então, 19, o Flamengo era já terceiro colocado, já vinha reagindo com 27 pontos, 8 vitórias, 28 gols e o saldo de 11. Em 2018, o Flamengo teve uma campanha parecida com a atual. Era primeiro colocado, tinha também 30 pontos, tinha também 9 vitórias, tinha menos gols, 23, hoje tem 26, mas um saldo melhor de 15, porque a defesa tinha um desempenho melhor em 2018, quando esteve nessa situação. Em 2017, quarto colocado, 24 pontos, 6 vitórias, 23 gols e saldo de 15. Em 2016, sexto colocado, 23 pontos, 7 vitórias, 15 gols, saldo de 0. Em 2015, 14º colocado, após 14 rodadas, com 16 pontos, 5 vitórias, 13 gols, saldo de menos 6. Em 2014, era o nono colocado, 13 pontos, 3 vitórias, 9 gols marcados, saldo de menos 11. Em 2013, era o 16º colocado, estava na fronteira do rebaixamento, com 14 pontos, 4 vitórias, 17 gols marcados. Em 2012, 10º colocado, 19 pontos, 5 vitórias, 18 gols marcados, saldo de menos 4. Em 2011, campanha tão boa quanto essa nos pontos, né? Porque não era líder, mas era segundo colocado, com 30 pontos, 8 vitórias, 27 gols e o saldo de 14. Em 2010, nono colocado, com 20 pontos, 5 vitórias, 13 gols e saldo de 2. Em 2009, ano do título, na arrancada final, no começo do campeonato, 14 rodadas, era nono colocado apenas com 20 pontos, 5 vitórias, 20 gols marcados e um saldo na liderança do campeonato. Tem aí uma expressiva reação dentro do campeonato e agora aguarda a chegada dos jogadores da seleção uruguaia, o que vai tornar o time ainda mais forte. A vitória sobre o Atlético foi muito impactante e empolgou bastante o torcedor, não é por acaso. E você vê aí o retrospecto do Flamengo, como o Flamengo já passou sufoco, como ficou em posições ruins, né? A mudança, a transformação, realmente, ela é espantosa. Esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore. Faça download do aplicativo, o link... Vocês estão conhecendo cada vez mais o malvadão do Adenor. É isso aí. O Flamengo ganhou esse apelido, né, de malvadão nos últimos anos, né? Pô, está ganhando muitos títulos, aquela coisa toda. Um apelido que pegou com a galera rubro-negra. Mas eu chamo de malvadão do Adenor. E por quê?
porque ele tem vida própria. Essa versão do Malvadão é diferente das outras que encantaram, especialmente a de Jorge Jesus, em alguns momentos com Renato Gaúcho, em alguns momentos foi bem com Rogério Ceni, com Dorival Júnior ganhou títulos importantes, né? O Flamengo teve alguns momentos em que ele realmente foi malvadão. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Essa versão do Tite, o malvadão do Adenor, ela é muito consistente. Ela é a cara do Tite. O modo Tite foi ativado. As pessoas costumam dizer que o Tite é retranqueiro, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. O Tite tem em mãos um grande elenco, muito qualificado. Então, mesmo que ele quisesse, ele não poderia ser um técnico que só fica na defesa. Isso vai contra a cultura do clube, ao estilo do elenco. Então, o que o Tite está fazendo com maestria, na minha opinião? Ele está conseguindo dar equilíbrio a esse time do Flamengo, que muitas vezes, nos anos anteriores, era muito bom ofensivamente, mas era uma peneira defensivamente, e era um time que muitas vezes não conseguia competir. Era muito técnico, tinha muita qualidade. Em alguns jogos, entrava aguerrido. Teve até aquele papo, o time escolhe jogo, aquela coisa toda. A gente ouviu muito isso. Com o time do Tite, isso não existe. O time dele sempre será lutador, aguerrido, competitivo. Pode não jogar bem, como já fez algumas vezes, até recentemente, mas conseguiu vitórias na base da dedicação, na base da entrega e na base de um trabalho que é espetacular. Eu tenho a impressão que chegou a hora da torcida do Flamengo, que é enorme, é gigantesca, é colossal, reconhecer o que o Tite está fazendo. Eu sei que tem muita gente ainda que torce o nariz, que faz bico, esse cara aí, mas aos poucos ele está mostrando o seu modo, o modo Tite, e está formando o malvadão do Adenor, que é um time, e aí para mim é o ponto mais extraordinário do trabalho do Tite. É o que está alavancando o trabalho do Tite. O Flamengo sempre teve times com muitos jogadores convocados. Rogério Ceni foi uma vítima disso. E muitos outros treinadores sofreram porque o Flamengo sempre tinha muitos jogadores convocados e não conseguia manter o nível de atuação. Galera, o que nós estamos vendo com o Flamengo do Tite é algo absurdo. O Flamengo hoje não contava com Igor Jesus e Cebolinha. Cebolinha era titular do Flamengo, agora não sei mais se é, mas acho que é. E os caras que estão na seleção uruguaia. Simplesmente De La Cruz, Arrascaeta, Vinha e Varela. O Flamengo hoje, ele se deu ao luxo de poupar o melhor atacante brasileiro da atualidade, Pedro. Não é o Pedro? Quem é? É o Pedro, o melhor atacante brasileiro da atualidade. Ele foi poupado. Ele ficou no banco de reservas. Entrou um rapaz que veio do Nova Iguaçu, que ainda visivelmente está assustado pelo fato de jogar no Flamengo, embora ele tenha sido revelado pelo Corinthians, mas ele está um pouco assustado. E mesmo assim, dentro das suas condições, ele colaborou. Ele fez gol. O segundo gol do Flamengo foi marcado pelo Carlinhos. Então, isso aí
é algo que tem que ser ressaltado. O elenco do Flamengo é muito bom, mas em outras vezes também já era muito bom, e quando os jogadores saíram e se machucaram, o time despencou de produção. E com o Tite, isso não acontece. Isso é extraordinário, minha gente. E eu vi outro dia uma entrevista do Vinha, após a vitória da seleção uruguaia no último jogo na Copa América, e o Vinha falando, a gente está aqui acompanhando os jogos do Flamengo e está vendo que o pessoal lá está brilhando, está deixando o time na liderança, o time está correndo, o time está muito bem, parabéns para o grupo. Os caras já ficam de olho, porque o recado que está sendo passado com esta campanha do Flamengo é algo muito sério para dentro do vestiário. Claro que o Arrascaeta, o De La Cruz, são jogadores titulares do Flamengo, com muita qualidade. Mas eles estão vendo o seguinte, o time está indo bem sem a gente, hein? O que fizeram com o Vinícius Júnior? Me fala um só. O Vinícius Júnior tem que ser exaltado por todos nós aqui. Ele tem que ser colocado num pedestal. Ele pode jogar mal? Pode. Tem gente que jogou 3 Copas no Mundo e não ganhou uma Copa, que é o Neymar. Vai para a 4ª Copa do Mundo e vai mesmo, porque ele já está lá junto com os caras. Vai para a 4ª Copa do Mundo e não vai ganhar. O Vinícius Júnior, o Rodrigo. Vocês estão pensando em Paquetá. Vocês acham que o Paquetá vai ganhar a Copa do Mundo para nós? Teve um rapaz aí que trabalha na ESPN que ele falou, não vou falar o nome, ele falou que a maior contratação da história do futebol mundial vai ser o Flamengo trazer o Paquetá. Não foi o Romário. Não foi o Ronaldo. Não foi o Djalminha voltando. Não foi o Rivaldo voltando. O próprio Ronaldo. Não foi. Então, você está de brincadeira, mas tudo bem. Que hoje o mundo, esse mundo é Paquetá, é 1/3. Né? Eu entendo isso, sim, quebrar linhas, está tudo certo. Cada um vê o futebol do jeito que quiser. Mas o Vinícius Júnior, ele não deve... Sabe por quê? O Vinícius Júnior, para quem não sabe, das 2 últimas Champions, ele fez gol em 2 finais. 2 finais. E ele foi campeão nas 2, ele é bicampeão da Champions. No começo do Vinícius Júnior no Flamengo, ele não sabia chutar a bola. Ele era pé de pano para chutar a bola. Não, ele se fortaleceu, treinou. E outra coisa, só o que esse menino representa socialmente pro mundo. Qual outro jogador aí? Vamos lá, tem jogador que jogou na Alemanha, nunca defendeu os negros desse país. O que é que você tem do Cristiano Ronaldo em relação ao que a gente pensa dos jogadores do Paquetá? Paquetá é um monstro, hein? Te falar. Comparar o Paquetá com o Cristiano Ronaldo, pelo amor de Deus. Os caras falam, nossa, vai ser a maior contratação da história se o Paquetá vir pro Flamengo. Não vai jogar lá mais, né? Na Premier League, né? Não vai jogar mais na Premier League, né? Vai ter que vir pro Flamengo, né? E aí, Souza? Mas pode também não poder jogar aqui no Brasil. Aí é uma coisa que a gente vai ver. O Cristiano Ronaldo, apesar da idade... Vai jogar na Ilhas Paquetá. Agora ele vê... No Flamengo ele vê, porque o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Em 8 jogos ganhou 4, empatou 3, só perdeu 1. Então aí a barba vai crescer para ele. Então, nação, as informações do Flamengo que enfrenta neste sábado o Cuiabá no Maracanã. É a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo fazendo uma grande campanha nesse período de Copa América, né? A ideia ali era tentar permanecer no topo e tá no topo mesmo, né? A ideia era se manter entre os primeiros e tá no topo e com uma vantagenzinha aí para o segundo colocado de 3 pontos, né? Tite definindo o time titular para o jogo contra o Cuiabá no treino deste domingo. E tem aqui, antes de mais nada, Igor Jesus já está fazendo alguns trabalhos físicos com fisioterapia, mas ainda não tem previsão de retorno. Sofreu um entorse no tornozelo esquerdo. Cebolinha está entregue ao departamento médico para tratar lesão no quadril direito. Esses 2 aí devem seguir fora, além dos que estão com a seleção uruguaia, né? Os nossos 4 uruguaios lá. Gabigol cortado pelo departamento de futebol. Estranho que o Gabigol ontem participou normalmente, né, das atividades. Não sei se vai ou não vai para o jogo. Acredito que não, né? Atualmente o Flamengo é o líder isolado, 30 pontos.
30 pontos em 42 disputados até agora, né? Foram 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Tite fez 26 gols, sofreu apenas 14 gols nesse Campeonato Brasileiro. Coloca aí a sua opinião nos comentários sobre o Paquetá, essa negociação aí com o Gabigol, o Marcos Antônio. Deixa nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.